Olá, alunos, boa tarde. Peguem os livros de português de vocês, peguem uma água, espero que todos estejam bem, estejam com saúde. E vamos para o livro, página 139 do livro de vocês, a acentuação dos ditongos abertos e acento diferencial. Todo mundo sabe o que é ditongo, sabe? O ditongo, ele acontece quando existe o encontro de duas vogais na mesma sílaba e elas não são separadas, elas estão juntinhas, unidas ali naquela sílaba. E o acento diferencial, ele vai servir justamente para eu ver qual é a função que vai distinguir uma palavra de outra, caso elas sejam de um determinado nome. Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente para que vocês não fiquem confusos quanto à explicação. A gente vai começar com os ditongos abertos e depois a gente vê na página 140 o acento diferencial. Então, vamos lá? A acentuação dos ditongos abertos. Então, primeira questão toda, que vocês saibam que são ditongos, já falei, vou repetir. Os ditongos são... O ditongo acontece quando duas vogais se encontram na mesma sílaba, elas não se separam. Então, no primeiro exemplo aí, ó, número 1, nas palavras ideia, anéis, heróico e faróis, o ditongo aberto, por que é aberto, gente? Porque está com o som do acento agudo. Então, ele vai constituir a sílaba tônica, que é o quê? É a sílaba mais forte, a que se sobressai dentro da palavra. Então, a primeira pergunta é: entre esses exemplos, as palavras com acento gráfico são as oxítonas ou as paroxítonas? Vocês vão responder, para um pouquinho o vídeo, responde. E quando a gente for para a reunião do Meet, a gente vai responder todas essas perguntas, ok? E outra situação, olha, que diferença há entre os ditongos que recebem acento gráfico, ok? Que é o que aconteceu entre anéis e faróis, e os que não são acentuados graficamente, que é em ideia e heróico. Então, assim, vocês têm que saber qual é a diferença entre eles. Então, nas palavras oxítonas, são graficamente acentuados. Olha só o bizu aí que vocês falam, tá? Um exemplo. São graficamente acentuados os ditongos abertos. Ei, el, oi, seguidos ou não de S. Ou seja, eles estando no singular ou estando no plural, independente da forma em que aparecem, eles levarão acento, ok? Lembrando que devem ser palavras oxítonas. Lembrando mais uma vez, então vamos lá? Que são palavras oxítonas? São palavras aonde a última sílaba é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Então, vamos lá para a página 104. Na página 104, tem os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5, que nós vamos fazer juntos também durante a aula do Meet, tá? E passamos a explicação do acento diferencial. Caso você queira fazer esses exercícios anteriores, você pode parar o vídeo um pouquinho, tá? E depois você vê a explicação sobre acento diferencial para fazer os exercícios que estão no livro. Então, vamos lá. Primeira questão aí, ó, tá pedindo para você ler. Então, vamos ler? O cientista responsável pelo laboratório passou por vários países para ministrar palestras. Para o teste do cientista funcionar, é só pôr uma gota de mercúrio na mistura que ele criou. Que diferença de sentido existe entre a palavra por e por? Alguém conseguiu identificar? Então, na primeira questão aí, ó, o cientista responsável pelo laboratório passou por vários países para ministrar palestras. Ou seja, eu estou vendo aí, ó, uma diferenciação de países pelos quais ele passou. E agora, na segunda frase, para o teste do cientista funcionar, é só pôr
Colocar, é o verbo colocar aí, ó, gente. Uma gota de mercúrio na mistura que ele criou. Então, o que que é o acento diferencial? O acento diferencial na nossa língua portuguesa, ela vai mostrar uma distinção, uma diferença entre algumas palavras, que podem ser substantivos e verbos, de suas homógrafas atônicas. Átonas, desculpe, gente. O que são palavras homógrafas? São palavras que eu escrevo igual, homo igual, grafas, grafia de escrita. Então, homógrafas são palavras que eu escrevo de forma igual, mas elas têm significado diferente. E como eu vou saber qual é o significado diferente? Por causa do acento que vai diferenciá-las. Ok? Então, as homógrafas átonas são geralmente preposições ou conjunções, acompanha comigo aí no livro, que possuem uma forma correspondente. Quanto à grafia, para substantivos ou verbos. Então, quando eu falo assim, olha, dê a ele R$1, eu estou pedindo para você dar a alguém R$1. E quando eu falo esse bolo é de que é bolo de coco, eu estou usando uma preposição. Isso pode acontecer com os porquês, pode acontecer com pode, pôde, pôde, o tem e o vem, o tem e o vem plural ou singular. Então, você pode observar aí, olha na caixinha, ele detém o poder, ela mantém as coisas em ordem. Eles detêm o poder, elas mantêm as coisas em ordem. A única diferença é que nós trocamos o acento agudo pelo acento circunflexo. Então, nos dois primeiros casos, né, vocês percebem que essas regras de acentuação, detém e mantém, usam o acento agudo, por quê, gente? Porque são oxítonas terminadas em EM. Já nos casos de detém e mantém com o acento circunflexo, que a gente chama de acento diferencial, a gente está fazendo isso, colocando esse acento, para mostrar que elas não fazem parte mais das pessoas do singular, e sim da pessoa do plural, da terceira pessoa do plural. Então, palavras homônimas, repetindo aí, são aquelas pronunciadas, ou seja, as que eu falo, ou grafadas, aquelas que eu escrevo, de modo idêntico, mas são diferentes quanto ao sentido. Então, acender de atear fogo e acender de subir. E ainda eu posso encontrar palavras homógrafas, onde eu distingo ela na forma em que eu estou escrevendo, tá? Sede e sede, não tem como eu ver, eu tenho que saber dentro de um contexto. Então, assim, ele tem sede de poder. Ou onde fica a sede do ministério, tá? Tem as homófonas, que possuem a mesma pronúncia, tá? Vez de substantivo e vez, do verbo ver, tá? Vez. E as homônimas perfeitas, que são aquelas que eu vou pronunciar e escrevê-las da mesma forma. São de sadio e são do verbo ser, ou seja, Marina é muito sã. Não, vou ter que usar um verbo no masculino, um substantivo no masculino. Então, vamos lá. Pedro é um menino muito são. Se eu fosse usar o são para o verbo ser, seria assim, olha, quantos alunos são os que devem receber a nota? Percebem a diferença? Então, volta para cá, vou tirar aqui a gravação, isso, volta para cá para mim. Nós vamos fazer alguns exercícios para mostrar que a gente aprendeu. Se a gente não aprendeu, o que a gente vai fazer? Ó, rebobina de novo, volta a fita aí, volta todo o vídeo, assiste de novo para a gente conversar durante o Meet. Ok? As primeiras questões que eu passei do livro, que servem até como exemplo para que vocês pratiquem isso e aprendam, a gente vai conversar e vai resolvê-las durante o Meet. As restantes vocês podem fazer e logo depois de fazer, confere no gabarito. Abracinho, gente. Fiquem com Deus. Já nos encontramos.